Oi, pessoal do terceiro ano, eu sou a professora Fernanda Barreto e está começando a nossa aula de matemática. Hoje a nossa aula será sobre frações. A gente está vendo aí duas meninas, tá? Duas amigas. Elas resolveram dividir igualmente uma pizza. O que é dividir igualmente? Igualmente, elas vão ter que dividir em partes iguais. Se são duas amigas, elas vão dividir em duas partes iguais. A gente está vendo agora o desenho da pizza dividida ali ao meio, em duas partes iguais. Ao dividir em duas partes iguais, cada uma ficará com uma metade. Quando dividimos em duas partes iguais, cada parte a gente chama de um meio ou uma metade. E a gente representa dessa forma, tá? 1 tracinho 2, 1 sobre 2. Ali a gente lê um meio ou metade. Mas elas não partiram ainda a pizza e nem comeram. Sabe por quê? Porque chegou mais um amigo. Antes de partir a pizza, chegou mais um amigo. Então, o que é que elas vão? Eles, né, agora. O que é que eles vão fazer? Vão pensar em como partir essa pizza, só que agora em 3 partes iguais. Cada um vai ficar com 1/3 da pizza, ou a terça parte. Olha o desenho da pizza agora, dividido em 3 partes iguais. Quando dividimos em 3 partes iguais, cada pedaço é 1/3 ou a terça parte. E a fração que a gente utiliza para representar cada um desses 3 pedaços, tá? Cada pedaço é 1/3, 1 sobre 3. A gente pode falar que é 1/3 ou a terça parte da pizza. Só que, olha o que aconteceu, chegou mais gente. Então, eles não puderam partir a pizza em 3 pedaços, porque chegou mais uma amiga e juntou-se ao trio. Agora a gente tem 4 amigos. E a pizza, eles vão pensar como é que vão dividir essa pizza agora em 4 pedaços. A pizza será dividida em 4 partes iguais. E cada um vai ficar com 1/4. Olha o desenho da pizza, como eles pensaram em dividir a pizza agora, já que são 4 amigos, tá? Ao dividir em 4 pedaços iguais, ou seja, 4 pedaços do mesmo tamanho, cada pedaço a gente diz que é 1/4 ou a quarta parte. Então, cada pedaço é 1/4. E 1/4 a gente representa dessa forma em fração. 1 sobre 4, tá? Será que eles conseguiram comer a pizza? Não, gente. Sabe por quê? Porque chegou mais um amiguinho, mais uma criança. E agora essa pizza ela vai ser dividida em 5 partes iguais. A pizza vai ser dividida em 5 partes iguais e cada criança, né, cada uma delas, vai ficar com 1/5 da pizza. 5 partes iguais, cada parte a gente chama de 1/5. Olha o desenho da pizza dividida agora em 5 partes iguais. Ao repartir em 5 pedaços iguais, cada pedaço a gente diz que é 1/5 ou a quinta parte, tá? Cada fatia da pizza é 1/5 e a fração que representa 1/5 é essa, 1 sobre 5. A gente lê 1/5 ou a quinta parte. Será que eles comeram agora a pizza ou vai chegar mais gente? Finalmente, né, os 5 amigos dividiram a pizza e puderam comer. Depois que eles comeram essa pizza, chegaram mais 5 amigos. E o grupo comprou uma nova pizza. Tinham 5, chegaram mais 5, ficaram 10. Então, essa nova pizza vai ser dividida em fatias iguais também, tá? A gente diz que vai repartir, né? Eles vão repartir de forma igual e olha o desenho da pizza dividida em 10 pedaços. Cada pedaço a gente diz que é 1/10
10 partes iguais, cada fatia a gente vai chamar de 1/10 ou a 10ª parte da pizza. A pizza foi dividida em 10 partes iguais, cada criança ficou com 1/10. Olha como a gente representa 1/10 em fração, 1 sobre 10. Ao partir em 10 fatias iguais, cada parte é 1/10 ou a 10ª parte. Frações dos círculos. Vamos observar alguns círculos, tá? E suas frações. A gente tem aparecendo agora o primeiro círculo, ele está dividido ao meio, ou seja, está dividido em 2 partes iguais. Uma parte está pintada, né? E a outra parte está em branco. Agora a gente está vendo um outro círculo dividido em 3 partes iguais. Cada parte é 1/3. A gente tem aí uma parte em branco, a gente diz que essa parte que está em branco é 1/3 do círculo. Mais outro círculo, só que agora dividido em 4 partes iguais, uma parte está em branco. Essa parte que está em branco a gente diz que é 1/4 ou a 4ª parte. Outro círculo que a gente está vendo agora, dividido em 5 partes iguais. A parte que está em branco, a gente diz que é 1/5 ou a 5ª parte desse círculo. Agora a gente vai aqui na mesa, vai ver alguns círculos e suas frações, tá? Esse primeiro círculo aqui que a gente está vendo, ele está completo, né? É um círculo inteiro. Agora, a gente vai ver aqui, ó, o círculo cor-de-rosa. Ele está dividido em 2 partes iguais, tá? Cada parte dessa, a gente diz que é 1/2. E a fração que a gente representa é essa, 1 sobre 2. Deixa eu colocar aqui o círculo que está dividido ao meio. O círculo azul, ele está dividido em 3 partes iguais, ó. 1, 2, 3. Cada parte dessa aqui, a gente chama de 1/3 ou 1/3 parte. E representa dessa forma, 1 sobre 3, tá? Agora, o círculo vermelho. O círculo vermelho, ele está dividido em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Cada parte dessa, a gente diz que é 1/4 ou a 4ª parte do círculo. E a fração que a gente representa essa parte é essa, 1 sobre 4, tá? 1/4, 1/4 ou a 4ª parte do círculo. Já o outro círculo, o último que a gente não viu ainda, o círculo verde, ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, tá? 5 partes iguais. Cada parte dessa, a gente diz que é 1/5 do círculo e representa dessa forma, utilizando a fração 1 sobre 5. Deixa eu colocar aqui para o lado os círculos, que a gente vai fazer depois uma outra atividade utilizando aqui a mesa. Agora a gente vai ver frações, não mais com os círculos. Agora a gente vai utilizar um retângulo. Pinte a metade do retângulo. Para pintar a metade do retângulo, o que é preciso fazer? A gente vai precisar dividir antes essa figura, né, o retângulo, ao meio. Dividir em 2 partes iguais. Quando a gente dividir a figura em 2 partes iguais, aí a gente vai poder pintar a metade. Pintar uma dessas partes, então pintamos a metade do retângulo. Eu estou mostrando para vocês uma forma, tá, de dividir esse retângulo ao meio. Existem outras formas. E a representação que a gente utiliza em fração é 1 sobre 2, tá? 1/2. Vamos pintar 1/3 do retângulo. Então, agora, a gente vai pintar a 1/3 parte desse retângulo.
o que é preciso fazer antes de pintar? A gente vai precisar dividir esse retângulo em quantas partes? Não é 1/3 que a gente vai precisar pintar? Então, a gente precisa dividir em 3 partes iguais. O retângulo está dividido em 3 partes iguais, a gente vai pintar uma dessas partes. Poderia ser qualquer uma delas, tá? Pintei uma das partes. Então, eu pintei 1/3 ou a terça parte do retângulo. E a representação é essa, 1/3. Agora, a gente vai pintar 1/4 do retângulo. Então, vamos fazer como a gente fez com os anteriores. Antes de pintar, é preciso dividir o retângulo, só que agora em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4 partes iguais. A gente vai pintar só 1/4. Então, vai pintar só uma dessas partes. Pintamos a 4ª parte ou 1/4. E a fração que a gente utiliza para representar 1/4 é essa fração. O tracinho, 4 embaixo, tá? 1/4. Agora, a gente vai pintar 1/5 do retângulo. 1/5. Eu vou precisar dividir esse retângulo em quantas partes antes? 1/5 eu vou precisar dividir em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Agora que eu dividi em 5 partes iguais, eu quero pintar 1/5. Eu vou pintar apenas uma dessas partes. Pintamos a 5ª parte ou 1/5. E a fração que a gente utiliza para representar é essa, 1/5. Agora a gente vai pintar 1/10 do retângulo. 1/10, eu vou ter que dividir o retângulo em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou pintar uma dessas partes. Então, agora eu pintei 1/10 ou a 10ª parte do retângulo. E a fração que a gente representa essa parte que está pintada é essa que está aparecendo agora para vocês. 1/10. Qual parte está pintada na figura? Nesse primeiro retângulo está pintada a metade. No segundo retângulo, que ele está dividido em 3 partes iguais, está pintada a terça parte ou 1/3. Mais um retângulo. Agora ele está dividido em 4 partes iguais. E o que está pintado é a 4ª parte ou 1/4. No próximo retângulo, a gente tem ele dividido em 5 partes iguais. Está pintada uma dessas partes. Então, está pintada a 5ª parte ou 1/5. E nesse último, a gente tem um retângulo dividido em 10 partes iguais. Está pintada uma dessas partes. Agora eu pintei diferente, né? Pintei a primeira, mas poderia pintar qualquer uma delas, tá? Contanto que eu pintasse uma dessas partes, eu estava pintando a 10ª parte ou 1/10. Vamos ver com a folhinha de papel como é que fica essa fração com a folhinha de papel, tá? A gente já viu com os círculos. Ó, folhinha de papel aqui o inteiro. Se eu quero a metade dessa folhinha, pintar a metade da folhinha, a gente vai ter que dividir a folhinha em 2 partes iguais. Ou seja, dividir ao meio. Agora a gente tem aqui o retângulo, né? Que a folhinha é um retângulo, dividida em 2 partes. Vou pegar aqui um lápis de cor e vou fazer uns risquinhos em uma das metades, tá? Os risquinhos que eu fiz foi só na metade. E utilizando lá as frações, tá? A gente tem 1/2. Eu pintei 1/2 da folha. Outra folhinha. É só que essa folhinha agora, ela está dividida, tá? Em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Eu vou pintar 1/3 da folha. Então, eu vou pintar uma dessas partes. Vou fazer risquinhos também.
Então, eu não estou riscando a folha toda, eu estou riscando somente uma dessas partes. Eu risquei 1/3. 1/3 a gente representa dessa forma, 1/3. Aqui a gente tem algumas folhinhas que já estão pintadas, tá? A gente tem essa folhinha que está pintada 1/4, né, da folha. A próxima folhinha está pintada 1/5, ela está dividida em 5 partes, a gente só pintou 1/5. E a última folhinha está pintada 1/10, ela está dividida em 10 partes, a gente só pintou uma dessas partes. O que vimos na aula de hoje? Dividimos figuras em partes iguais, aprendemos a encontrar a metade, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte e a 10ª parte. O desafio para vocês é desenhar um quadrado e pintar a metade dessa figura. Você vai dividir em 2 partes iguais e pintar a metade. Depois você compartilha com a sua turma, manda para os seus professores, tá? Nossa aula está terminando. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula. Um beijo e até a próxima!